O relógio de parede da sala de bordados bateu 9h30 da noite, quando Dona Helena Albuquerque convocou a mucama Amélia para um encontro que mudaria o destino de todos na fazenda Boa Esperança do Paraíba. A propriedade, encravada nas colinas verdejantes do Vale do Paraíba Paulista, descansava sob o céu estrelado de março de 1854. Mas dentro daquela sala abafada, iluminada apenas por 3 lamparinas de azeite que lançavam sombras dançantes nas paredes cobertas por tecidos importados, o ar carregava uma densidade mortal, um presságio que até as mariposas pareciam sentir, batendo freneticamente contra os vidros das janelas fechadas. Dona Helena, vestida com seu vestido de tafetá verde escuro que farfalhava a cada movimento, os cabelos castanhos ondulados presos em um coque rígido que puxava sua pele e acentuava a dureza de seu rosto, segurava nas mãos trêmulas de raiva contida um vidrinho minúsculo de vidro azul cobalto, repleto de um líquido transparente, levemente amarelado, que brilhava sinistro à luz fraca das lamparinas. Amélia, negra retinta de apenas 18 anos, magra como um junco ao vento, com os olhos amendoados que sempre carregavam uma tristeza antiga, tremia diante da patroa como uma folha seca, prestes a ser arrancada pela tempestade. O cheiro de óleo de baleia queimado misturava-se ao perfume excessivamente doce de jasmim que Dona Helena usava, criando uma atmosfera nauseante que fazia a garganta de Amélia apertar e o estômago revirar. Você vai fazer exatamente o que estou ordenando, sua negrinha inútil. A voz de Dona Helena saía como o silvo de uma serpente, baixa e venenosa, mas carregada de uma autoridade absoluta que não conhecia questionamento. Ela empurrou o vidrinho contra o peito de Amélia com tanta força que a jovem quase perdeu o equilíbrio, seus pés descalços escorregando nas tábuas enceradas do chão. Essa víbora da Isadora vai tomar esse veneno amanhã bem cedo, misturado no mingau de fubá que você vai servir para ela antes dela ir para a cozinha. E se você abrir essa boca maldita para contar para qualquer alma viva, eu mando o feitor Silvério te dar 120 chibatadas e te vender para as minas de ouro de Minas Gerais, onde você vai morrer em menos de 1 ano quebrando pedra. Ouviu bem o que estou dizendo? Amélia engoliu em seco, sentindo a boca ficar completamente seca e as pernas bambearem sob o peso de seu próprio corpo. Isadora era a escrava mais bela que a fazenda já conhecera. Mulata de pele clara acobreada que brilhava como mel dourado sob o sol, olhos verdes raros como esmeraldas brutas e cabelos cacheados cor de mel que caíam em cascata pelas costas quando soltos, formando um contraste hipnotizante com sua pele quente. Ela trabalhava na cozinha da casa grande havia 2 anos, sempre silenciosa, sempre discreta, mas sua beleza era impossível de esconder, como se cada movimento seu fosse uma dança involuntária que atraía os olhares de todos os homens da propriedade. Todos sabiam, embora ninguém tivesse coragem de falar abertamente, que o coronel Sebastião, marido de Dona Helena, não conseguia tirar os olhos de Isadora havia pelo menos 8 meses, e que suas visitas noturnas à senzala das mulheres tinham se tornado cada vez mais frequentes e descaradas. O motivo daquela ordem diabólica era tão transparente quanto a água do rio Paraíba que cortava a propriedade, puro ciúme misturado com humilhação pública. Dona Helena descobrira apenas 5 dias antes, através dos sussurros maliciosos da cozinheira Josefa, que Isadora estava carregando um filho do coronel em seu ventre ainda discreto. A notícia chegou aos ouvidos da sinhá durante o almoço de domingo, quando Josefa, aquela mulher de 51 anos com a língua afiada como navalha e o prazer mórbido de espalhar desgraças, comentou em voz baixa, mas audível o suficiente, que Isadora havia vomitado 3 manhãs seguidas e que suas roupas estavam ficando apertadas na cintura. Desde aquele momento terrível, Dona Helena não conseguia comer mais do que algumas colheradas de sopa por refeição. Não dormia mais do que 2 horas por noite e passava os dias inteiros caminhando de um lado para outro em seus aposentos, ruminando uma vingança que crescia como um tumor maligno em seu peito. Ela imaginava a cena com detalhes cruéis, Isadora levando a primeira colherada do mingau envenenado à boca, sentindo o líquido descer pela garganta, depois as primeiras dores começando como pequenas fisgadas, evoluindo para espasmos violentos,
o corpo inteiro se contorcendo no chão de terra batida da senzala, enquanto as outras escravas gritavam de pavor, até que finalmente o coração parasse e aquela beleza maldita fosse apagada para sempre, levando consigo o bastardo que crescia dentro dela. A ideia trazia um sorriso fantasmagórico aos lábios finos e pálidos de Dona Helena, um sorriso que transformava seu rosto em algo quase demoníaco. Pelo amor de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Amélia tentou suplicar, as lágrimas já brotando e escorrendo pelo rosto liso e escuro como rios de dor pura. A Isadora nunca fez nada de ruim comigo, nunca fez mal para ninguém. Ela é boa, ela é. Um tapa seco e violento cortou o ar e acertou em cheio o rosto da mucama, fazendo sua cabeça girar para o lado com tanta força que ela ouviu um estalo no pescoço e sentiu o gosto metálico de sangue na boca, onde o dente cortou a parte interna da bochecha. O som ecoou pela sala como um chicote estralando. Dona Helena agarrou o queixo de Amélia com dedos que mais pareciam garras, cravando as unhas compridas e afiadas na pele macia, até deixar marcas de meia-lua que começaram a sangrar lentamente. Você não tem que pensar absolutamente nada, sua desgraçada imunda. Você só tem que obedecer como o animal que você é. Ou você acha que eu não vejo como você também fica olhando para o meu marido quando acha que ninguém está vendo? Vocês, negras safadas e sem vergonha, são todas iguais, todas cortadas do mesmo pano imundo. Querem roubar o que não pertence a vocês. Querem subir na vida, pisando no que é meu por direito de Deus e da Igreja. A voz dela subia de tom progressivamente, perdendo o controle que tentava manter. A raiva reprimida de anos de casamento frio e solitário, finalmente encontrando uma válvula de escape. Na verdade, Amélia jamais olhara para o coronel Sebastião com qualquer tipo de intenção ou desejo, jamais tivera qualquer pensamento impuro. Ela tinha apenas 18 anos de vida sofrida, e seu coração pertencia completamente a Gabriel, um escravo de 19 anos, forte como um touro jovem, que trabalhava nas lavouras de café desde o amanhecer até o pôr do sol, com quem ela trocava olhares roubados nos domingos, depois da missa obrigatória na capela da fazenda. Mas diante da fúria cega de Dona Helena, que já não distinguia realidade de imaginação, qualquer defesa seria não apenas inútil, mas perigosa. A Sinhá estava possuída por uma loucura silenciosa e corrosiva, alimentada por anos de casamento, sem amor verdadeiro, pelas noites intermináveis deitada sozinha, enquanto ouvia os passos bêbados do marido saindo para a senzala em busca de consolo nos corpos das escravas jovens que não podiam recusar suas investidas, pela humilhação social de saber que todas as outras fazendeiras da região cochichavam sobre as escapadas de Sebastião, pela dor lancinante de nunca ter conseguido engravidar em 12 anos de matrimônio, enquanto as escravas pareciam conceber com facilidade absurda. Aquela fazenda tão imponente e admirada vista de fora, com suas centenas de milhares de pés de café perfeitamente alinhados nas encostas suaves, sua casa grande de 3 pavimentos, com sacadas largas decoradas com grades de ferro trabalhado importadas de Portugal, era por dentro um verdadeiro inferno de ressentimentos acumulados, segredos podres enterrados vivos e dores que nunca encontravam palavras. Amanhã de manhã, às 5:30 em ponto, antes do sino tocar para o trabalho começar, você vai preparar o mingau de fubá da Isadora na panelinha pequena de barro. Dona Helena falava agora com uma calma artificial e perturbadora, cada palavra sendo pronunciada devagar e claramente, enquanto ela alisava os cabelos de Amélia com uma falsa ternura maternal que era infinitamente mais assustadora que os gritos. Você vai colocar 4 gotas completas desse líquido no mingau ainda quente, vai mexer muito bem com a colher de pau, até não restar nenhum vestígio, e depois vai levar pessoalmente para a senzala e entregar nas mãos dela. Você vai ficar ali e ver ela comer tudo até a última colherada, dizendo que a cozinheira Josefa mandou fazer especial para ela, porque está grávida e precisa de mais sustância. Depois você volta para a casa grande e continua seu trabalho como se absolutamente nada tivesse acontecido. Se você fizer exatamente como estou mandando, direitinho sem errar em nada, eu vou te dar 2 vestidos novos de chita e um par de sapatos de couro. Mas se você me trair, se você contar para alguém, se você tentar me enganar de qualquer forma, eu juro por todos os santos do céu
que vou acabar com você e com toda a sua família miserável. Seu pai Damião, sua mãe Rosa, seus 2 irmãos pequenos, Pedro e João, todos vão sofrer horrores por sua causa, e você vai ter que assistir cada chicotada, cada grito, cada gota de sangue. Entendeu perfeitamente o que eu disse? Amélia acenou com a cabeça mecanicamente, engasgada de soluços, que lutava para controlar, segurando o vidrinho de vidro azul como se fosse uma brasa ardente que queimava sua pele. Quando Amélia finalmente conseguiu sair da sala de bordados, com o veneno escondido no fundo do bolso de sua saia remendada em pelo menos 7 lugares diferentes, a noite lá fora parecia ter ficado ainda mais escura e ameaçadora, como se até as estrelas tivessem se escondido com vergonha. As cigarras cantavam alto demais, um som estridente e enlouquecedor, que martelava sem piedade dentro da cabeça da jovem mucama, enquanto o vento quente de março trazia o cheiro adocicado das flores de café misturado com o cheiro de terra úmida e estrume. Ela atravessou o corredor longo da casa grande, passou pela sala de jantar, onde ainda pairavam os resquícios dos cheiros da ceia que ela mesma tinha servido horas antes, angu de fubá, carne seca refogada com couve, farofa de torresmo, desceu as escadas de madeira que rangiam sob seu peso leve, como se estivessem denunciando sua presença, e saiu pela porta lateral que dava para os fundos da propriedade. O ar fresco da madrugada que se aproximava bateu em seu rosto molhado de lágrimas salgadas, mas não trouxe nenhum alívio, nenhum consolo. Amélia olhou para o céu estrelado, que começava a clarear levemente no horizonte leste, e sentiu com absoluta certeza que Deus estava muito longe dali. Talvez até tivesse abandonado completamente aquele lugar amaldiçoado. Ela caminhou lentamente em direção à senzala, uma construção longa e baixa de pau a pique, com teto de sapé, onde mais de 60 escravos dormiam espremidos em esteiras velhas e trapos sujos. Seus pés descalços afundavam na lama ainda mole da chuva, que caíra na tarde anterior, fazendo um som de sucção a cada passo. Ao longe, ouvia-se o latido ocasional dos 5 cães de guarda que rondavam a propriedade, o canto noturno das corujas que moravam nos eucaliptos plantados como quebra-vento, e o murmúrio constante do rio Paraíba, que corria incansável a alguns quilômetros de distância. Amélia entrou na senzala pela porta estreita e baixa que obrigava todos a se curvarem, sentindo imediatamente o cheiro forte e familiar de suor acumulado, fumaça de lenha que impregnava tudo, ervas medicinais que as negras velhas usavam para tentar curar doenças que não tinham cura, e o odor adocicado de urina de crianças pequenas que ainda não controlavam o corpo durante o sono. Ela encontrou seu canto minúsculo, um espaço de menos de 2 metros quadrados, separado dos outros apenas por um pano velho de saco de farinha pendurado em uma corda. Deitou-se em sua esteira, que estava úmida da umidade constante, e apertou o vidrinho de vidro azul contra o peito, como se fosse um amuleto amaldiçoado, que tinha o poder de destruir tudo que tocasse. Amélia sabia com certeza absoluta que não conseguiria fechar os olhos nem por um segundo naquela noite. Enquanto isso, lá na casa grande, nos aposentos luxuosos do 2º andar com suas cortinas de veludo vermelho sangue e móveis de jacarandá entalhado, Dona Helena voltava para seu quarto conjugal com um sorriso de satisfação cruel nos lábios finos. Ela se deitou cuidadosamente ao lado do marido, que já roncava profundamente, bêbado de cachaça como em todas as noites dos últimos anos, o hálito azedo enchendo o quarto de um cheiro repugnante. Dona Helena fechou os olhos e, finalmente, pela primeira vez em 5 dias de tormento, conseguiu relaxar os músculos tensos. Ela imaginava o dia seguinte com detalhes deliciosos. Finalmente, aquela Isadora maldita pagaria o preço pelo atrevimento de seduzir seu marido com aquela beleza provocante. Finalmente, a ordem natural da Casa Grande seria restaurada e ela poderia voltar a erguer a cabeça com dignidade diante das outras senhoras da região. Mas o que Dona Helena não sabia, o que ela jamais poderia imaginar, nem em seus piores pesadelos, era que o destino havia preparado para ela uma reviravolta tão cruel e irônica quanto suas próprias intenções assassinas. O veneno que ela mandara aplicar em Isadora acabaria seguindo um caminho completamente diferente e inesperado.
E a morte que chegaria à fazenda Boa Esperança do Paraíba naquela manhã de março não seria absolutamente a morte que ela planejara com tanto cuidado. A sinhá dormiu tranquila e profundamente, sem saber que estava vivendo suas últimas horas de vida neste mundo, sem imaginar que o veneno voltaria para ela mesma. Amélia não pregou os olhos nem por um instante durante toda aquela noite interminável. Deitada em sua esteira que cheirava a mofo e suor acumulado, ela virava de um lado para o outro sem encontrar nenhuma posição que trouxesse alívio, apertando o vidrinho de vidro azul contra o peito, como se fosse um rosário amaldiçoado que queimava sua pele mesmo através do tecido fino da roupa. Ao seu redor, os outros escravos dormiam profundamente, completamente exaustos da jornada brutal de 14 horas nos cafezais, sob o sol escaldante de março, que derretia até as pedras. O ronco coletivo pesado, misturado com gemidos de dor de quem sofria com feridas abertas pelo chicote que nunca cicatrizavam completamente, o choro abafado de Maria das Dores, uma mulher de 23 anos que tinha perdido o filho de 5 anos, vendido na semana anterior para um fazendeiro do interior de Minas Gerais, e que desde então chorava todas as noites, chamando o nome da criança até adormecer de pura exaustão. Tudo isso formava uma sinfonia macabra de sofrimento que ecoava pelas paredes frágeis de barro socado da senzala. Mas nada disso importava para Amélia naquele momento de tormento absoluto. Sua mente estava completamente paralisada por um único pensamento que girava sem parar como uma roda de moinho. Como ela poderia matar Isadora, uma mulher completamente inocente que nunca fizera mal a ninguém, apenas para satisfazer a sede doentia de vingança da sinhá. As lágrimas escorriam silenciosas e constantes por seu rosto, molhando a esteira já úmida e criando pequenas poças salgadas. Quando os primeiros raios tímidos de sol começaram a dourar o horizonte das montanhas, por volta das 5 horas da manhã, pintando o céu de tons alaranjados e rosados que contrastavam cruelmente com a escuridão dentro do coração de Amélia, ela levantou-se cambaleante, com o corpo dolorido como se tivesse sido espancada durante horas, embora ninguém tivesse encostado um dedo nela desde o tapa da véspera. Era a dor profunda da alma que se manifestava diretamente na carne, transformando a angústia emocional em sofrimento físico real. Ela amarrou o pano de cabeça com dedos que tremiam incontrolavelmente, vestiu a saia mais limpa que possuía, ainda assim remendada em pelo menos 10 lugares com retalhos de cores diferentes, e escondeu o vidrinho amaldiçoado no bolso mais fundo, onde ele pesava como se fosse feito de chumbo puro. Atravessou a senzala na ponta dos pés descalços e calejados, evitando acordar os outros, que ainda tinham alguns minutos preciosos de descanso antes do sino da fazenda tocar, chamando para mais um dia de trabalho torturante, e saiu para o terreiro, ainda envolto em névoa matinal. O ar fresco da manhã estava carregado com o perfume inebriante do café, que florescia nas encostas em ondas brancas perfumadas, misturado ao cheiro de terra molhada pelo orvalho pesado da noite e ao odor forte de esterco dos currais, onde as vacas já mugiam impacientes, esperando a ordenha. As galinhas já ciscavam pelo terreiro de terra batida, procurando minhocas e insetos. O galo cantava repetidamente anunciando o novo dia com sua voz estridente, e lá longe, no curral grande, as mulas relinchavam nervosas, sentindo que em breve seriam atreladas às carroças para mais uma jornada de trabalho pesado. Tudo parecia tão assustadoramente normal, tão igual a qualquer outro amanhecer na fazenda, mas para Amélia, aquela era a manhã mais terrível e decisiva de toda a sua vida curta. Ela caminhou lentamente em direção à casa grande, subindo o caminho de pedras irregulares que separava fisicamente e simbolicamente o mundo miserável dos escravos do mundo privilegiado dos senhores. A construção imponente e branca, com suas janelas altas protegidas por grades decorativas de ferro, suas sacadas largas, onde vasos de samambaias enormes pendiam graciosamente, se erguia majestosa e indiferente contra o céu que clareava rapidamente, como um templo dedicado à crueldade disfarçada de civilização. Amélia entrou pela porta estreita da cozinha, uma dependência enorme nos fundos da casa, com paredes caiadas de branco, fogão gigantesco a lenha de tijolos refratários que ocupava uma parede inteira.
Dezenas de panelas de cobre e ferro penduradas em ganchos nas paredes, e uma mesa enorme de madeira maciça no centro, toda marcada por décadas de facas cortando alimentos. Ali já estava Isadora, sempre pontual e dedicada, acendendo o fogo com gravetos secos e soprando suavemente para fazer as chamas pegarem, preparando-se para começar o café da manhã dos patrões. A mulata Clara, usando um vestido simples de algodão cru, que mesmo assim não conseguia esconder as curvas suaves de seu corpo esbelto, tinha os cabelos cacheados cor de mel presos em um coque frouxo, do qual escapavam alguns cachos rebeldes que emolduravam seu rosto de traços delicados, e cantarolava baixinho uma cantiga de ninar que sua própria mãe, já falecida há anos, costumava cantar para ela quando era criança. Havia um brilho especial, quase sobrenatural, em seus olhos verdes extraordinários, uma alegria contida e secreta de quem guardava dentro de si uma vida nova começando a se formar, um futuro que ainda parecia possível, apesar de todas as circunstâncias horríveis. Bom dia, Amélia. Isadora sorriu genuinamente ao ver a mucama entrar, sem perceber a palidez mortal no rosto da jovem, sem notar o tremor incontrolável de suas mãos, sem imaginar que estava olhando para sua potencial assassina. Você acordou cedo hoje. Que surpresa boa. Veio me ajudar com o café da manhã. Que bênção, porque hoje eu estou me sentindo meio enjoada desde que acordei. Sabe como é essas coisas? Ela levou a mão protetoramente à barriga ainda plana, em um gesto inconsciente e profundamente maternal, que partiu o coração de Amélia em milhares de pedaços afiados. Como ela poderia envenenar aquela mulher que sempre fora gentil com ela, que dividia o último pedaço de pão quando havia pouco, que ensinara a ela como fazer pontos de bordado nas horas raras de folga, que cantava para afastar a tristeza que pairava constante sobre todas elas. Amélia sentiu as pernas fraquejarem perigosamente e teve que se apoiar na mesa pesada, incapaz de formular qualquer resposta, incapaz de fazer sua voz funcionar. O vidrinho no bolso pesava como se contivesse dentro dele não apenas veneno líquido, mas toda a maldade concentrada do mundo. Você está bem, menina? Você está pálida como um pano branco. Isadora se aproximou preocupada, sua testa franzindo em genuína preocupação, e tocou a testa de Amélia com a palma de sua mão calejada, mas infinitamente carinhosa, verificando se havia febre. Naquele momento, preciso de contato humano e ternura, Amélia quase desabou completamente e contou tudo, toda a verdade horrível. As palavras estavam literalmente na ponta da língua, prontas para escapar, e talvez salvar uma vida inocente. Isadora, fuja agora. Fuja para bem longe porque a Sinhá quer te matar. Ela me deu veneno para colocar na sua comida. Ela está louca de ciúmes e quer acabar com você e com seu bebê. Mas então, como um raio cortando sua mente já torturada, veio a lembrança vívida e aterrorizante da ameaça de Dona Helena, pronunciada com aquela calma perturbadora. Eu juro por todos os santos do céu que vou acabar com você e com toda a sua família miserável. Seu pai Damião, sua mãe Rosa, seus dois irmãos pequenos Pedro e João, todos vão sofrer horrores por sua causa. Amélia pensou em seu pai, o velho Damião de 63 anos, com as costas permanentemente curvadas e marcadas por incontáveis chicotadas de quase 5 décadas de escravidão, que ainda trabalhava na lavoura, apesar da idade avançada e das dores constantes que o faziam gemer baixinho à noite. Pensou em sua mãe Rosa, que lavava montanhas de roupas no rio até seus dedos ficarem em carne viva e sangrarem na água corrente. Pensou em seus 2 irmãos menores, Pedro, de 7 anos, e João, de apenas 5, que ainda corriam pelo terreiro, rindo e brincando com tocos de madeira, ainda inocentes demais para entender completamente o inferno em que viviam. Se ela desobedecesse a Sinhá, todos eles pagariam o preço terrível com sangue, dor e separação. Dona Helena era conhecida em toda a região como uma das senhoras mais cruéis quando contrariada. Sua reputação de vingança desmedida se espalhava pelos vales como um aviso sombrio. Já havia mandado marcar escravos rebeldes com ferro em brasa nas bochechas, formando cicatrizes em forma de F de fujão que os marcavam para sempre. Já havia vendido famílias inteiras, separando brutalmente pais de filhos pequenos que gritavam e se agarravam uns aos outros. Já havia ordenado castigos públicos tão violentos
que deixavam os escravos às portas da morte, apenas como exemplo para os outros. Estou bem sim, Isadora. Amélia conseguiu finalmente murmurar, afastando-se delicadamente do toque reconfortante da mulata. É só que não dormi direito essa noite toda. Tive uns pesadelos muito ruins, coisas horríveis que não consigo nem lembrar direito agora. Ela forçou um sorriso fraco e falso, que não alcançou seus olhos cheios de desespero, e começou mecanicamente a ajudar Isadora a preparar o café da manhã. Colocou água fresca do pote de barro para ferver em uma panela grande de ferro, pegou os grãos de café já torrados e guardados em uma lata fechada, começou a socar com força no pilão de madeira, deixando que o movimento repetitivo e o barulho ritmado, toque, 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 preenchessem o silêncio pesado e abafassem por alguns segundos os pensamentos aterrorizantes que giravam sem parar em sua cabeça. Isadora, feliz e aliviada por ter companhia e ajuda naquela manhã, começou a tagarelar sobre assuntos completamente banais e cotidianos. Sobre como a galinha carijó tinha finalmente botado 4 ovos grandes e perfeitos, depois de semanas sem botar nada. Sobre como o feitor Silvério estava ainda mais mal-humorado que o normal, porque tinha perdido uma quantia grande de dinheiro jogando cartas na venda do vilarejo mais próximo no sábado anterior. Sobre como Dona Helena andava cada vez mais amargurada, irritadiça e impossível de agradar, sempre reclamando de tudo e batendo em qualquer escrava por qualquer motivo insignificante. Eu tenho muita pena dela, sabe, Amélia? Isadora disse com uma inocência dolorosa e trágica, sem imaginar que estava falando exatamente da mulher que planejava meticulosamente sua morte naquele exato momento. Deve ser uma coisa muito triste e solitária viver em um casamento completamente sem amor verdadeiro, presa nessa casa grande e fria, com um marido que não dá valor nenhum e passa as noites bebendo e fazendo o que faz. Ninguém merece viver assim, sem carinho, sem respeito, sem nada que faça o coração bater mais forte. Quando o mingau de fubá ficou pronto, cozinhando lentamente no fogo baixo até ficar cremoso e perfumado, Amélia pegou 2 tigelas de barro, já lascadas e manchadas por anos de uso constante. Ela serviu o líquido grosso e amarelado fumegante em ambas as tigelas, suas mãos tremendo tão violentamente que quase derramou tudo na mesa. Isadora estava de costas naquele momento, cortando fatias grossas de pão fresco que tinha sido assado na véspera para o café da manhã dos patrões, ainda cantarolando aquela canção de ninar melancólica que falava de mães e filhos e proteção divina. Era agora ou nunca o momento da decisão final que dividiria a vida de Amélia em antes e depois. Ela enfiou a mão trêmula no bolso fundo da saia, sentiu o vidro frio e liso do vidrinho azul, destampou com dedos que mal obedeciam aos comandos de seu cérebro. O líquido transparente levemente amarelado brilhava inocente à luz que entrava pelas janelas da cozinha, mas carregava dentro de si a morte cruel e dolorosa em suas 4 gotas. 4 gotas. A voz sibilante de Dona Helena ecoava em sua mente como uma maldição. Amélia aproximou o vidrinho da tigela de Isadora, inclinando-o levemente, mas sua mão literalmente paralisou no ar, congelada por uma força invisível. Não conseguia fazer aquilo, simplesmente não conseguia. Cada fibra de seu ser se rebelava contra aquele ato monstruoso. As lágrimas voltaram a correr abundantes por seu rosto, embaçando completamente sua visão, fazendo o mundo ao redor se transformar em borrões indefinidos. Ela olhou para Isadora e continuava de costas, completamente alheia ao drama de vida e morte, que se desenrolava a poucos passos de distância, e uma ideia começou a se formar em sua mente desesperada e torturada. E se ela não fizesse absolutamente nada? E se ela simplesmente jogasse o veneno pela janela e mentisse para a sinhá, dizendo que tinha cumprido a ordem como mandado? Mas essa ideia durou apenas 3 segundos antes que a realidade brutal a esmagasse. Isso seria burrice suicida completa. Dona Helena com certeza viria verificar pessoalmente se Isadora estava morta, desceria a senzala procurando o corpo sem vida, e quando descobrisse que a escrava continuava viva, saudável e grávida, a fúria apocalíptica da sinhá cairia sobre Amélia e toda a sua família como um dilúvio de fogo. E se ela colocasse apenas uma gota,
em vez de 4. Talvez Isadora ficasse apenas levemente doente sem morrer de fato. Mas não. Isso também não funcionaria de forma alguma, porque Isadora poderia descobrir a tentativa de envenenamento, poderia contar para alguém e, de novo, a tragédia total cairia sobre todos. Amélia estava completamente encurralada, presa em uma armadilha sem saída possível, como um animal acuado que sabe que vai morrer, não importa o que faça. Foi então que, em seu desespero mais absoluto e negro, uma terceira ideia atravessou sua mente como um relâmpago iluminando a escuridão total. Uma ideia tão audaciosa, tão perigosa, tão completamente insana, que ela mesma se assustou profundamente ao pensar nela, sentindo seu coração disparar descontroladamente. E se ela trocasse as tigelas? E se ela colocasse o veneno mortal na tigela que seria servida a Dona Helena, a própria Sinhá que encomendara o veneno? A própria assassina morreria envenenada pelo próprio veneno que preparara para outra pessoa. Uma justiça poética cruel e perfeita. Mas essa ideia apocalíptica durou apenas alguns segundos antes que o terror absoluto a engolisse por completo, fazendo seu sangue gelar nas veias. Matar a Sinhá, isso não seria apenas desobediência, seria insurreição total, seria revolta aberta de escrava. Se descobrissem, e com certeza descobririam eventualmente, não seria apenas chicoteamento brutal ou venda para longe. Seria morte lenta e pública na forca em praça pública. Seria esquartejamento. Seria exemplo aterrorizante para todos os outros escravos de toda a província. E mesmo assim, mesmo sabendo perfeitamente de tudo isso, mesmo entendendo completamente as consequências apocalípticas, Amélia não conseguia tirar aquela ideia da cabeça. A injustiça monstruosa de tudo aquilo a sufocava mais que qualquer mão em sua garganta. Por que Isadora tinha que morrer? Por que ela, Amélia, tinha que ser transformada à força em assassina? Por que os senhores tinham o poder absoluto de vida e morte sobre eles, como se fossem apenas animais de carga e não gente com alma e sentimentos? A revolta crescia em seu peito como um fogo que consome tudo, misturando-se ao medo paralisante, formando uma tempestade emocional devastadora que ameaçava destruí-la por dentro. Naquele momento decisivo, com o vidrinho suspenso no ar e as duas tigelas à sua frente fumegando, Amélia tomou a decisão mais importante, mais terrível, mais irreversível de toda a sua vida. Uma decisão que mudaria o curso de tudo, que traria morte, mas não para quem se esperava, que entraria para a história secreta da fazenda como o dia em que o mundo virou de cabeça para baixo. Você está gostando desta história que ninguém nunca contou? Então se inscreva agora no canal Os Segredos Esquecidos, ative o sininho das notificações para não perder nenhum segredo e me diga nos comentários, você acha que Amélia fez certo ou errado? O que você faria no lugar dela? Sua opinião é importante para mim e quero muito saber o que você está pensando neste momento. E não esqueça de compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam esses segredos que foram enterrados pelo tempo. Agora vamos para o desfecho desta história que vai mexer com você. Sem pensar mais nenhum segundo, movida por um impulso que vinha de um lugar profundo e ancestral de sua alma, onde a dignidade humana ainda resistia bravamente apesar de tudo, apesar de 18 anos de escravidão e humilhação, Amélia despejou as 4 gotas do veneno amarelado e mortal, mas não na tigela de Isadora. Com um movimento rápido e decidido, que surpreendeu até ela mesma, colocou as gotas na outra tigela, na tigela que havia separado mentalmente para si própria, e então, num gesto de coragem desesperada ou loucura absoluta, pegou a tigela envenenada com as 2 mãos trêmulas e saiu da cozinha antes que Isadora pudesse perceber qualquer coisa estranha, antes que seu rosto traísse o que acabara de fazer. Amélia, aonde você vai com esse mingau? Isadora gritou atrás dela, genuinamente confusa e sem entender. Você não vai comer aqui comigo? Já volto, preciso levar isso para Sinhá que pediu. Amélia respondeu sem olhar para trás, sua voz saindo surpreendentemente firme, apesar do coração que martelava no peito tão forte que parecia querer explodir pelas costelas, o sangue zunindo em seus ouvidos como um enxame de abelhas enlouquecidas. Ela atravessou correndo o corredor comprido da casa grande, seus pés descalços batendo no chão de tábuas enceradas com um som que ecoava como tambores de guerra.
Subiu as escadas largas que levavam ao segundo andar, tomando 3 degraus de cada vez. Passou por retratos emoldurados de antepassados mortos que pareciam julgá-la com olhos pintados e severos, e chegou ofegante à porta do quarto de Dona Helena. Seu coração batia tão forte agora que ela podia ver seu próprio peito subindo e descendo violentamente sob o vestido simples. Com a mão livre que não segurava a tigela mortal, ela bateu na porta pesada de madeira entalhada com mais força do que pretendia. Entre imediatamente. A voz impaciente e irritada de Dona Helena veio do outro lado, carregando aquela autoridade absoluta que não admitia demora. Amélia abriu a porta lentamente, entrou no quarto luxuoso que cheirava a perfume enjoativo de jasmim, misturado com o odor azedo de suor noturno, e fechou a porta atrás de si com um clique que soou como um veredicto final sendo pronunciado. O quarto era enorme e opulento, com uma cama de dossel coberta por lençóis de linho branco bordado, um espelho enorme com moldura dourada, cômodas de jacarandá repletas de caixinhas de joias e janelas com cortinas pesadas de veludo que bloqueavam quase toda a luz da manhã que tentava entrar. Dona Helena estava sentada em uma poltrona acolchoada perto da janela, ainda vestida com seu camisolão de dormir de algodão fino, os cabelos castanhos soltos e despenteados caindo pelos ombros, e uma expressão de ansiedade faminta estampada em seu rosto pálido. Ela se levantou imediatamente ao ver Amélia, os olhos brilhando com uma expectativa doentia. "Já está feito, já aconteceu?" Ela perguntou com a voz rouca de quem passou a noite toda imaginando a morte de outra pessoa, os dedos se entrelaçando e desentrelaçando nervosamente. "A Isadora já tomou o mingau envenenado? Ela já está gritando de dor?" Amélia balançou a cabeça negativamente, forçando sua voz a sair calma e controlada, de uma forma que ela mesma não entendia de onde vinha aquela força. "Não ainda, Iá. Ela vai tomar daqui a pouco quando eu voltar. Mas eu trouxe esse mingau aqui fresquinho para a senhora também, para a senhora se acalmar enquanto espera, porque a senhora não comeu quase nada ontem e precisa de forças." A mentira saiu tão naturalmente, tão convincentemente, que por um momento até Amélia acreditou nela. Dona Helena olhou para a tigela fumegante nas mãos da mucama e por uma fração de segundo, um lampejo de desconfiança passou por seus olhos. Mas então a fome, a ansiedade e a necessidade de ter algo para fazer enquanto esperava pela notícia da morte de Isadora superaram qualquer cautela. Ela pegou a tigela com as 2 mãos, sentindo o calor agradável do barro aquecido contra seus dedos sempre frios, e sem mais hesitação, sem fazer mais nenhuma pergunta, levou a primeira colherada aos lábios secos e rachados. Amélia assistiu àquela cena como se estivesse flutuando fora do próprio corpo, vendo tudo de muito longe, através de uma névoa espessa. Ela via a sinhá engolir a primeira colherada do mingau, via a garganta dela se mover com o líquido descendo, via a expressão de satisfação momentânea no rosto da mulher que estava, sem saber, bebendo sua própria morte. E a coisa mais estranha e assustadora de todas era que Amélia não sentia remorso nenhum, absolutamente nenhum arrependimento. Pelo contrário, sentia uma paz estranha e profunda, uma sensação de justiça cósmica sendo finalmente feita depois de séculos de injustiças acumuladas. Ela pensou em Isadora, que naquele exato momento estava viva e saudável na cozinha, cantarolando sua canção de ninar, completamente alheia a quão perto tinha estado da morte. Pensou no bebê que crescia protegido dentro da mulata, que agora teria a chance de nascer e ver a luz do sol. E pensou em todas as escravas da fazenda Boa Esperança, em todas as mulheres negras que tinham sido abusadas, violentadas, separadas de seus filhos, marcadas com ferro quente, chicoteadas até a carne virar papa sangrenta. Talvez, apenas talvez, a morte da sinhá mais cruel da região servisse de recado para os outros senhores. Talvez eles pensassem 2 vezes antes de tratar suas escravas como objetos sem alma. Ou talvez não. Talvez tudo continuasse exatamente igual e nada mudasse nunca. Mas pelo menos hoje, nesta manhã de março de 1854, a justiça tinha um rosto diferente. Que mingau estranho! Dona Helena reclamou depois da 3ª colherada, fazendo uma careta de leve desagrado, mas continuou comendo metodicamente. "Tem um gosto meio amargo no final, diferente do normal. Você botou açúcar mascavo?" "Não, Iá.
A senhora sempre toma sem açúcar de manhã cedo para acordar melhor. Amélia respondeu, sua voz ainda firme, e isso era absolutamente verdade. A sinhá tinha esse costume rígido de tomar o primeiro mingau do dia completamente sem açúcar, dizendo que o doce pela manhã deixava ela sonolenta e lenta. Dona Helena aceitou a explicação sem questionar mais, e continuou comendo, colherada após colherada, até esvaziar completamente a tigela, raspando o fundo com a colher de pau para pegar até o último resto do líquido grosso. Pronto, acabei tudo. Ela devolveu a tigela vazia para Amélia, com um gesto imperioso. Agora vá imediatamente verificar a Isadora. Ela já deve estar começando a sentir os efeitos. Quero que você volte aqui e me conte cada detalhe do que acontecer, cada grito, cada convulsão, entendeu? A ordem era clara e a excitação mórbida em sua voz era inconfundível. Amélia pegou a tigela vazia com mãos que agora já não tremiam mais, fez uma pequena reverência submissa como era esperado e se virou em direção à porta. Mas então, enquanto sua mão tocava a maçaneta de bronze frio, ela ouviu um som estranho atrás de si, um gemido baixo e confuso de dor. Amélia se virou lentamente e viu Dona Helena levando a mão à barriga, o rosto se contorcendo em uma expressão de surpresa e desconforto crescente. Que estranho, estou sentindo uma coisa muito esquisita aqui na barriga. A sinhá murmurou, mais para si mesma do que para Amélia, a voz já começando a ficar fraca e trêmula. Parece que tem algo queimando por dentro. Deve ser porque comi muito rápido, ou talvez o mingau estava quente demais. O veneno estava começando a agir, exatamente como havia sido planejado, mas na pessoa errada, ou seria a pessoa certa. A dor vinha em ondas progressivas, cada uma mais forte e mais insuportável que a anterior, como se 1000 facas minúsculas estivessem perfurando suas entranhas simultaneamente de dentro para fora. Ela cambaleou até a cama, tentando se sentar, mas as pernas já não obedeciam mais aos comandos de seu cérebro. Ai meu Deus do céu! Dona Helena gritou agora, a voz subindo em pânico absoluto enquanto caía de joelhos no chão, as mãos agarradas à barriga que parecia estar pegando fogo por dentro. O que está acontecendo comigo? Amélia, chame alguém, chame o doutor, chame qualquer pessoa. Gotas grossas de suor começaram a se formar instantaneamente em sua testa e a escorrer pelo rosto que ficava cada vez mais pálido, quase transparente. Mas Amélia não se mexeu nem 1 milímetro. Ficou ali parada, encostada na porta, observando com uma calma surreal aquela mulher que tinha ordenado a morte de uma inocente, agora se debatendo no chão de seu próprio quarto luxuoso, sendo destruída por dentro pelo próprio veneno que ela mesma havia encomendado. E foi então, quando olhou para cima e viu a expressão no rosto de Amélia, aquela expressão de paz serena misturada com algo que poderia ser tristeza ou poderia ser aceitação do destino, que a verdade finalmente começou a raiar como um sol negro na mente cada vez mais nebulosa de Dona Helena. Você, ela sussurrou com a pouca voz que ainda conseguia produzir, os olhos arregalados em horror e compreensão terrível. Foi você. Você me envenenou. Você trocou as tigelas. Mas como? Por quê? As palavras saíam entrecortadas, cortadas por espasmos violentos de dor que faziam seu corpo inteiro se contorcer. Amélia finalmente encontrou sua voz e, quando falou, havia uma dignidade profunda em seu tom, uma força que vinha de um lugar onde a escravidão nunca conseguira alcançar. A senhora me mandou matar a Isadora, mas eu não consegui fazer isso e ela não fez nada de errado, nada mesmo. O pecado não é dela, é do coronel que abusa das escravas como se fôssemos objetos. Que é da senhora também, que nos trata pior que animais, que bate, que tortura, que separa mães de filhos. Então eu coloquei o veneno no mingau da senhora, não no dela. A senhora vai morrer com seu próprio veneno. As palavras caíram no quarto luxuoso, como sentenças finais sendo pronunciadas por um juiz invisível, ecoando pelas paredes forradas de papel importado, com desenhos de flores delicadas. Dona Helena tentou gritar, tentou chamar por socorro, mas o que saiu de sua boca foi apenas um gorgolejar horrível, seguido de vômito esverdeado e espesso que manchou seu camisolão branco imaculado e o tapete persa caríssimo que cobria parte do chão. O cheiro azedo e podre encheu o quarto imediatamente. Ela tentou se arrastar em direção à porta, deixando um rastro de sujeira e desespero,
as unhas arranhando o chão de madeira encerada, gemendo como um animal mortalmente ferido que sabe que não há salvação possível. Socorro! Alguém me ajude, pelo amor de Deus! Mas a voz saiu tão fraca, tão abafada, que mal atravessou a porta pesada. Foi nesse momento exato que a porta se abriu violentamente, e o coronel Sebastião entrou cambaleante, ainda com resquícios da embriaguez da noite anterior, o cabelo grisalho completamente bagunçado, a barba por fazer. Helena, que barulho é esse? O que está? Ele parou abruptamente ao ver a cena apocalíptica à sua frente. Sua esposa se contorcendo no chão em meio ao próprio vômito, o rosto desfigurado pela dor, e Amélia parada perto da porta, segurando uma tigela vazia, com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. O que aconteceu aqui? O que você fez, sua escrava maldita? Ele rugiu com uma fúria instantânea, avançando em direção a Amélia com os punhos cerrados. Mas antes que pudesse alcançá-la, Dona Helena conseguiu juntar as últimas forças que lhe restavam e falou, cada palavra custando um esforço monumental que drenou o que sobrara de sua vida. Ela me envenenou. Eu mandei ela matar a Isadora por causa de você, por causa do filho que você colocou naquela escrava linda, mas ela trocou tudo e me deu o veneno. Eu estou morrendo, Sebastião. Estou morrendo com meu próprio veneno. A confissão saiu em um sussurro rouco, mas perfeitamente audível, carregando consigo anos de ciúmes reprimidos, de humilhação engolida, de dor não dita. E então, como uma vela que finalmente se apaga depois de queimar até o fim, Dona Helena desabou completamente no chão de seu quarto luxuoso, os olhos revirando para trás, até mostrar apenas o branco, espuma misturada com sangue saindo pelos cantos da boca, o corpo tendo um último espasmo violento antes de ficar completamente imóvel e silencioso. Estava morto. Assim, a mais cruel do Vale do Paraíba acabara de morrer envenenada pelo próprio veneno que encomendara para matar outra pessoa. O coronel Sebastião ficou ali parado, completamente paralisado, olhando alternadamente para o corpo sem vida de sua esposa e para a mucama que tinha executado aquela vingança impossível. Sua mente tentava processar a confissão final que tinha ouvido. Sua esposa tinha tentado mandar matar Isadora, a mulher que carregava seu filho, por ciúmes. E Amélia, uma escrava de apenas 18 anos, tinha virado completamente o jogo de uma forma que ninguém jamais imaginaria possível. A complexidade moral e emocional da situação o deixou completamente sem ação, sem saber o que fazer, como se todo o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Amélia aproveitou aqueles preciosos segundos de hesitação e confusão do patrão. Sem dizer uma única palavra, sem olhar para trás, ela largou a tigela que caiu no chão e se quebrou em vários pedaços, e correu. Saiu do quarto em disparada. Desceu as escadas pulando vários degraus de cada vez. Atravessou a casa grande inteira, como uma sombra desesperada. Passou pela cozinha onde Isadora ainda cantarolava completamente alheia ao caos que tinha acontecido andares acima, e saiu pela porta dos fundos. Seus pés descalços voaram sobre o terreiro, sobre a terra batida, que já estava quente com o sol da manhã. Atrás dela começou a ouvir os gritos do coronel ecoando pela fazenda inteira, como trovões de tempestade. Peguem ela! A escrava matou a Sinhá! Prendam essa negra assassina! Tragam os cães! O alarme se espalhou pela fazenda Boa Esperança como fogo em capim seco durante a estiagem. Escravos largaram suas ferramentas no meio do trabalho. Capatazes largaram seus chicotes, todos correndo para ver o que estava acontecendo, o que poderia ter causado aqueles gritos apocalípticos. Amélia correu em direção à mata fechada e densa que cercava a propriedade por todos os lados, aquela floresta escura e profunda, onde diziam que havia quilombos secretos escondidos nas regiões mais inacessíveis. Se conseguisse chegar lá, se conseguisse se perder entre as árvores gigantescas e os cipós entrelaçados, talvez, apenas talvez, tivesse uma pequena chance de sobreviver. Mas ela sabia no fundo de seu coração que era quase impossível. Os cães já estavam latindo furiosamente, sendo soltos de suas correntes para persegui-la seguindo o rastro de seu cheiro. Os capitães do mato já estavam montando apressadamente em seus cavalos, pegando suas armas. Uma escrava que matasse a Sinhá não podia escapar impune de jeito nenhum. Seria caçada até os confins da terra se fosse necessário.
Seria feito um exemplo aterrorizante. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Algo que ninguém jamais poderia prever. Quando Amélia estava a apenas alguns metros da primeira linha de árvores da mata, com os pulmões ardendo, como se estivessem em chamas, e as pernas pesadas como chumbo, mas ainda correndo com a força do desespero absoluto, uma figura surgiu à sua frente, bloqueando seu caminho. Era Isadora. A mulata tinha ouvido toda a confusão crescente, tinha escutado os gritos fragmentados do coronel, tinha visto Amélia passando como um relâmpago pela cozinha e tinha juntado todas as peças do quebra-cabeça em sua mente rápida. Foi você, não foi? Isadora sussurrou com lágrimas já escorrendo abundantes por seu rosto bonito, a voz embargada de emoção intensa demais para conter. Você me salvou. Você matou a Sinhá para me salvar, para salvar meu bebê. Amélia parou de correr ofegante e as duas mulheres se olharam profundamente nos olhos por um momento, que pareceu se estender por uma eternidade inteira. Não havia tempo para palavras elaboradas, para explicações longas. Os cães estavam cada vez mais perto, seus latidos ficando mais altos e mais frenéticos, os gritos dos homens ecoando cada vez mais próximos. Mas naquele olhar único e intenso, naquele instante congelado no tempo, passaram todas as dores compartilhadas de gerações inteiras de escravidão. Toda a solidariedade profunda entre mulheres que sofriam nas mãos dos mesmos opressores cruéis, todo o amor e gratidão que não precisavam de palavras para serem comunicados. Isadora abraçou Amélia com toda a força que tinha, apertando-a contra seu corpo, como se quisesse fundir as duas em uma só pessoa, e sussurrou desesperadamente em seu ouvido. Corre, corre, e não olha para trás nunca. Você me deu a vida, agora vai e vive a sua. Amélia se soltou do abraço, olhou uma última vez para aquela mulher que tinha salvado e então se virou e mergulhou na mata fechada. Os galhos arranhavam sua pele, deixando cortes que sangravam. As raízes enormes faziam ela tropeçar e cair várias vezes. Os espinhos rasgavam sua roupa e sua carne, mas ela continuava correndo cada vez mais fundo na floresta escura. Correu até seus pulmões não aguentarem mais e pedirem misericórdia, até suas pernas ficarem completamente bambas e se recusarem a dar mais um passo, até que finalmente desabou em uma pequena clareira escondida, onde o sol conseguia filtrar através das copas altíssimas das árvores, criando padrões mágicos de luz e sombra no chão, coberto por uma espessa camada de folhas mortas. E ali, deitada na terra úmida e fria da floresta, cercada pelo canto dos pássaros e pelo murmúrio distante de um riacho, Amélia chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, eram lágrimas de libertação absoluta, de alívio profundo, de uma alegria tão intensa e avassaladora que dói fisicamente no peito. Ela estava livre. Pela primeira vez em seus 18 anos inteiros de vida, vivida em correntes invisíveis, mas mais pesadas que ferro, ela era completamente dona de si mesma, dona de seu destino, dona de suas escolhas. 5 dias depois, quando Amélia finalmente encontrou o quilombo escondido nas profundezas da Serra do Mar, um lugar sagrado onde escravos fugidos construíram uma comunidade livre, plantando sua própria comida em roças comunitárias, criando seus filhos longe do chicote e dos grilhões, praticando suas religiões ancestrais sem medo, ela foi recebida de braços completamente abertos, como uma heroína. Quando contou sua história com todos os detalhes, todos a ouviram em silêncio profundo e respeitoso. O ancião do quilombo, um homem de quase 80 anos chamado Pai Tomé, que tinha fugido havia mais de 50 anos e fundado aquela comunidade de liberdade, tocou o rosto marcado de Amélia com suas mãos antigas e sábias e disse com uma voz que carregava décadas de sofrimento, mas também de resistência: Você fez o que precisava ser feito, menina. Às vezes a justiça dos homens brancos não chega nunca, então temos que fazer nossa própria justiça com nossas próprias mãos. Você salvou uma vida inocente e puniu uma assassina. Amélia construiu uma vida completamente nova ali naquele quilombo escondido do mundo. Aprendeu a plantar mandioca e milho, a caçar no mato usando armadilhas ancestrais, a fazer remédios com ervas que curavam quase tudo, a viver sem medo constante pela primeira vez. Casou-se com um homem bom chamado Francisco, que tinha fugido de outra fazenda.
Teve 4 filhos lindos que cresceram livres, correndo descalços pela floresta. E viveu até a idade de 72 anos, cercada de netos e bisnetos que ouviam suas histórias boquiabertos. E assim terminou a história da sinhá que mandou envenenar a escrava por invejar sua beleza, mas que acabou morrendo envenenada pelo próprio veneno que encomendou. Na pequena vila que cresceu ao redor da fazenda Boa Esperança do Paraíba, aquela história se tornou lenda viva, sussurrada nas noites ao redor das fogueiras crepitantes, contada de avó para neta, passada de geração em geração como um conto de advertência, mas também de esperança imorredoura. Diziam que o fantasma de Dona Helena ainda vagava pela casa grande abandonada décadas depois, carregando eternamente uma tigela de mingau e procurando a escrava que tinha virado o jogo contra ela. Mas diziam também, e isso era dito sempre com sorrisos de orgulho secreto, que nas noites de lua cheia podia-se ouvir vindo das profundezas da mata fechada uma cantiga de liberdade, vozes de homens e mulheres livres celebrando a vida longe das correntes, lembrando a todos que mesmo nas horas mais escuras da história, mesmo quando parece não haver nenhuma saída possível, a dignidade humana sempre encontra um caminho tortuoso, mas real. E que às vezes, apenas às vezes, quando os opressores plantam sementes de maldade e morte, essas mesmas sementes germinam e crescem, voltando-se contra quem as plantou. Você gostou desta história que ficou escondida por tanto tempo? Então se inscreva agora mesmo no canal Os Segredos Esquecidos, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos segredos e me conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo neste momento. O que você aprendeu com esta história? Você acha que existe justiça mesmo quando tudo parece perdido? Sua opinião é muito importante para mim e para toda a nossa comunidade. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses segredos que o tempo tentou apagar, mas que precisam ser lembrados sempre. Um abraço enorme e até o próximo Segredo Esquecido.